festejamos, comemoramos, celebramos a memória de São Paulo Apóstolo, padroeiro da nossa igreja. Na realidade, é amanhã. Mas, como durante a semana não temos fiéis, e graças a Deus agora temos, porque nas matinas somos só apenas 3 pessoas. Significa que a fé cada vez mais diminui. A fé de quem? Não aqueles que louvam a Deus em todo o coração, em toda a mente, em toda a alma, mas aqueles que estão nos 50-50, com algumas desculpas. Como sempre eu falo, quando você tem necessidade de ir no médico, não tem desculpa nenhuma. Você vai porque a sua vida está em risco. Quando vale a sua alma? Quando a sua alma está em risco por falta de quê? De alimento espiritual, de fármaco espiritual, remédio espiritual. Quando vale a sua alma, que movimenta todo o corpo, cada um tem o livre-arbítrio para pensar e para reagir. Mas no final, não podemos culpar nem Deus, nem a igreja. Estamos aqui, orando sempre, em qualquer condições, calor, frio, chuva. Para nós não tem problema nenhum. Isso significa que os remédios espirituais têm que chegar na hora, não quando vence. Você toma remédio vencido? Não. Caros irmãos, hoje é a festa do padroeiro, a festa de São Paulo, que nos ensina pela vida, pela mudança. Todos nós temos costumes. Não sei se são bons costumes ou não, mas acostumamos durante a convivência com este mundo que na realidade é injusto. O mundo nos ensina a nós fazer o que é certo. O Pablo, o Saul, ele era um deles, fanático, que não sabia por que era fanático, como a maioria das pessoas. Pega uma carona e não importa onde essa carona vai chegar, vai dessa vez. Porque não analisa, não pensa, não usa nem o coração nem a lógica. Ele era fanático porque acusava os cristãos que estavam profanando a fé de Moisés. Quando o Cristo falou, não cheguei para derrubar a lei de Moisés, só para completar. Em que modo? Não só os 10 mandamentos, mas além disso, outros mandamentos importantíssimos para a nossa vida, para a nossa salvação. Ele fanático continuou perseguindo quem? Perseguindo os cristãos. Eles saíram de Jerusalém, indo para Antioquia,
e no caminho ele juntou, completou por cavalos, por muitas pessoas que queriam matar os cristãos, eles fugindo. Mas quando era necessário, eles se homologavam e foram esfaqueados, apedrejados, sem nenhuma queixa, sem nenhuma resistência. Porque a fé para eles, que homologaram, que não era uma fé cega, era uma fé que viram, o que viram, o que olharam, o que testemunharam, a ressurreição de Cristo. E nesse caminho o Cristo tinha um propósito para ele, porque ele sabia que ele era preparado, e sabia que no fundo o coração dele era muito limpo. Ele fazia por ignorância. Então, em cima do cavalo, escutou a voz de Cristo: por que, Saul, Saul, por que estás perseguindo-me? Aí caiu do cavalo, ficou cego e perguntou: quem é o Senhor que estás amando-me? Um rama forte, uma pessoa que amava com todo o coração dele a lei mosaica, a religião judaica. Ele tremia escutando a voz do nosso Senhor. Quem é o Senhor? Ele ficou assustado. E bem que ficou assustado, porque aí o nosso Senhor chamou ele para o apostolado, a apostolia, o sacerdócio. É chamada. Ninguém, mas ninguém pode se disfarçar apóstolo, sacerdote, se não é chamado. Se ele se disfarça, em um momento da vida, vai ser descoberto. Porque Deus, quando ama, Ele, porque olha no seu fundo do coração, que você amas Deus e estás disponível a servir. Servir é em totalidade, não parcialmente, nem por próprio interesse. O apóstolo Paulo ficou cego para aprender. Era a vingança de Deus? Não. Tinha que ficar cego para pensar, analisar, para poder, depois, quando os olhos dele abriram, para ele poder cercar a verdade e não as falsas ideias. Ele, o inimigo dos cristãos, o fariseu rigoroso, aquele que matava em nome da lei de Moisés, ele agora virou cristão. Aceitou, foi batizado, o Cristo orientou onde ele vai. O Ananias era um apóstolo dos 70, aceitou ele, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, veio na hora oportuna, deu a vida. Ele é dos mais peregrinos apóstolos. Escreveu 14 epístolas. As 11 epístolas, com orgulho estou falando isto, é dirigidas para nós gregos. Por quê? Porque nos gregos ele viu a grandiosidade do espírito deles, da filosofia e da língua que era espalhada por todo o mundo. Então, ele tentou evangelizar, primeiramente, os cultos do mundo, que eram os gregos, para que eles possam depois assumir a evangelização do mundo. Nos anos 50, passou pela terra, subiu na Acrópole. Os filósofos gregos, eles tinham um grupinho, uma escola,
Não vou falar escola porque era uma panelinha. Se uma pessoa chegava nesse lugar para pregar algumas ideias, eles do início analisavam, escutavam, faziam meia cara, e se não agradava a eles, mandavam embora. Não podem mais subir nesse púlpito, porque você não é digno da nossa grandiosidade filosófica. Eram egoístas, hiperfíacos, hiperífanos. E nesse ponto, eles subiram. Um judeu, uma pessoa, mas ele conhecia grego, por causa da honra do pai, ele era cidadão romano, que poucos tinham cidadania romana, a maioria eram escravos, e também era rabino, dos mais nomeados, porque ele tinha profundo conhecimento e era um analista profundo, falando 3 idiomas perfeitamente, grego, latim, aramaico, e ele era o mais apóstolo que fez peregrinações. E para vocês saberem, o apóstolo Paulo tinha uma doença que dificultava ele. Ele tinha um tipo de osteoporose. Ele falou: Senhor, tira essa enfermidade para eu possa melhor andar. E Deus deu a resposta: não, você vai ficar assim, mas está suficiente a minha graça. Quero saber que um de nós escuta uma palavra assim e continua lutando. Quero saber. Ninguém. O apóstolo Paulo, que nós festejamos hoje, que eternamente vamos festejar porque ele merece, muito mais nas nossas orações, muito mais nos nossos pedidos, ele recebe. Ele peregrinou o mundo com dificuldade somática. Ele fez 4 períodos, 4 periodias de peregrinação. De Macedônia até no fim da ilha Rhodes, da ilha Creta. Na ilha Rhodes, a tempestade quebrou o navio dele e todos ficaram na praia. Até agora, lá temos um porto que o nome é o Porto do Apóstolo Paulo. Ele não parou, não se intimidou, porque sabia que o Satanás coloca obstáculos para nós pararmos ser testemunhas de Cristo. Ele não. Se era todo um esquema mentiroso, se ele não era de realidade o que ele era chamado no apostolado pelo Cristo, o próprio Cristo, se ele não era preparado e convicto que ele, a verdade, é o Cristo, nosso Salvador, ele não aceitava os romanos acabar com a vida dele em Roma, tirando a cabeça com espada, que era privilégio, já que os demais cristãos eram martirizados, ou com piche crucificados e no corpo e fogo, para iluminar a pia ou 2, para iluminar uma estrada, ou enforcados, ou martirizados, ou colocados na arena com os leões. Mas era privilégio tirar a cabeça com a espada, por causa do que ele era cidadão romano. Podemos falar muito, analisar as cartas, tudo que ele fez. É o fundador, na realidade, da igreja. Ele organizou a igreja
a disciplina, a dogmática, a tudo que nós temos agora, a querítica, aqueles que fazem as homilias e tudo, baseadas em cima do ensino e do produto do apóstolo Paulo, ele que produz. Então, o que ele produz, nós teólogos analisamos. Imensa, oceano é o ensino dele. Por isso agradecemos a Deus, porque por 27 anos esta igreja que divulga o apóstolo Paulo, que divulga a fé ortodoxa, está erguida e continua, se Deus quiser, até que Deus perdoe. Queridos irmãos, parabenizo todos vocês nesta data e peço que a divina graça, com as intercessões do apóstolo e padroeiro desta igreja, abençoe todos vocês e proteja as famílias, as crianças, que vocês têm que ensinar a eles quem é o apóstolo das etnias. É o nome que a igreja deu para ele, o apóstolo das etnias, porque era o único, os demais continuaram a doutrina dele, o único que declarou a lei da Santa Bíblia, dos evangelhos e das cartas. O que é ele? O que é ele e o Deus? Não existe judeu, grego, étnico, todos somos filhos de Deus e todos nós temos direitos iguais, porque o único Pai que nós temos, ou todos nós, é o nosso Pai unipotent, o nosso Pai Criador.